Olá, alunos do sexto ano da Escola Municipal Cora Coralina, professor Newton, de matemática. Hoje nós vamos falar sobre as atividades da semana de 12 de outubro. Ah, professor, mas dia 12 cai numa segunda-feira, é feriado. Sim, só que durante a semana, nossas aulas são na quarta-feira, ok? Então, vai ser postada a atividade, tá legal? Quarta-feira não é feriado, não é só porque na segunda é feriado que a semana inteira vai ser feriado, né, gente? E é com base na apostila, tá ok? Na página 126 e 127. Esse é um vídeo explicativo, ok? Depois nós vamos postar um outro vídeo corrigindo. Por que, professor, que tem que ter um vídeo explicando? Para poder, galera, vocês entenderem a matéria, conseguir realizar as atividades e assim conseguir devolver, né? Fazer a devolutiva das atividades aí que são propostas. Porque se eu simplesmente postar a atividade, você talvez não saiba como realizar, tá bom? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre números primos. Professor, primo? Mas por que número tem que ter esse nome de primo? Primo geralmente é um parente nosso, não é? Primo é o filho de um tio ou de uma tia sua. Ou seja, eles têm um grau de parentesco, né? Vocês têm um grau de parentesco. Com os números também acontece isso. Por certas características que eles têm, tá? Isso os tornam parentes, tá bom? E esse grau de parentesco é chamado de primo, tá ok? Vocês devem se lembrar, por exemplo, que o que é um número primo, né? Nós já falamos um pouquinho sobre isso. Número primo é todo número que só tem dois divisores. Ou ele é divisível por um ou por ele mesmo. Só tem dois divisores, ok? Ou você divide esse número pelo número 1, que vai ser ele mesmo, ou divide por ele mesmo, que vai dar 1, tá ok? Por exemplo, o número 2 só é divisível por 1 e por 2, logo o número 2 é primo. Já o 6 não é primo, por quê? Dá para dividir por 1, dá para dividir por 2, dá para dividir por 3 e dá para dividir pelo próprio 6. Olha, 4 divisores. Para ser primo só pode ter 2, ou o número 1 ou ele mesmo, tá bom? Excetuando-se essa regra, é o número 1. Professor, o número 1 não é primo? Não é primo, pessoal. Ele só tem um divisor. Para ser primo tem que ter quantos? Tem que ter dois divisores. O número 1 só tem um divisor, que é ele mesmo. Portanto, o número 1 não é considerado primo. Uma curiosidade foi que um matemático grego chamado Eratóstenes, o nome é difícil mesmo, ele fez o seguinte para descobrir quais números primos tinham do 1 até o 100, do 0 ao 100, tá? Só que aqui na apostila de vocês, está só do 1 ao 100. Afinal de contas, o 0 não pode ser primo e nada é divisível por 0, tá ok? Na matemática existe, o primeiro mandamento da matemática é não dividirás por 0. 0 não divide nada, ok? Então, do 1 até o 100. O que Eratóstenes ele fez? Ele fez essa tabela aqui e ele seguiu alguns passos, que é o que você vai fazer para descobrir quais são os primos que estão escondidos aqui dentro dessa tabela. O que nós vamos usar? Vamos usar o conceito de divisibilidade que nós aprendemos na aula passada, tá bom? O primeiro passo é o seguinte: nós sabemos que todo número par ele é divisível por 2, tá? Então, você vai riscar todos os números pares, exceto 2. O número 2, galera, é o único número que é primo e par ao mesmo tempo. É o único. Depois dele, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26. Nenhum outro número par é primo. Então, ó, beleza. Você já vai riscar todos eles. Só não pode o 2, que é o primeiro número par primo. Tá ok? Segundo passo, regrinha de divisibilidade por 3. Está lembrado como é que faz? Professor, eu acho que tinha que somar os algarismos, né? Então, ó, beleza. O 9 você não vai ter riscado, mas o 9 é divisível por 3. Então, você vai riscar ele agora, nessa segunda etapa, porque você já riscou todos os pares. Bom, o 12 você já vai ter riscado também. O 15 não. 1 mais 5 é 6. 6 é divisível por 3? Logo você vai riscar o número 15. E todos os outros que caírem na regrinha de divisibilidade
por 3. A outra regrinha é divisibilidade por 5. Ah, essa é fácil, professor. Se terminar no número 5 ou se terminar no 0, é para riscar. Então, galera, ó, essa coluna toda aqui, ó, termina em 0. Você vai riscar. E essa coluna toda aqui, exceto o 5, que é primo, que tem 2 divisores, do 15 até o 95 você vai riscar todo mundo. O quarto passo é a tabuada do 7, tá bom? Exceto o número 7, que é primo, todos os números da tabuada do 7 você vai riscar, tá ok? 7 vezes 2, 14. Você já vai ter riscado porque era par. 7 vezes 3, 21. Você já vai ter riscado por causa da divisibilidade por 3. 7 vezes 4, 28. Você já vai ter riscado porque... Tá? Então, você vê aí depois, né? O 7 vezes 11 é 77. Então, você vai riscar. O 7 vezes 12 é 84. O 7 vezes 13 e o 7 vezes 14. Tá? O que é? Aqui você já vai ter riscado e aqui você já vai ter riscado também. Então, tá molezinha. E o quinto e último passo seria o número 1, que você vai riscar. Tá bom? Então, o último a riscar dessa lista é o 1. Depois que você riscar todos esses números, vão sobrar apenas números primos. O que você vai fazer? Vai escrever esses números aqui. Tá legal? Bom, vamos agora falar de uma outra coisa. O teorema fundamental da aritmética. Tá? Qual é o teorema fundamental da aritmética? A gente pode separar os números em 2 grupos. Ou um número ele é primo ou ele é composto. Tá legal? O que é composto? Quando você vai compor alguma coisa, você tem que misturar alguma coisa, né? Por exemplo, se você for fazer um bolo, ele é uma composição de vários elementos que você une, que você junta tudo para formar um bolo. Os elementos separadamente não são o bolo, só depois que você juntar. Na matemática também existe o grupo dos números primos e o grupo dos números compostos. E os números compostos, a gente pode fazer divisões dele, fazer uma divisão desses números por números primos, tá? E aí vamos chegar então nesse teorema fundamental da aritmética, ou seja, todo número natural maior que 1, é claro, porque o 1 não é primo ou pode ser escrito como uma multiplicação de números primos. Não entendi nada, professor. Olha o exemplo aqui, que molezinho que você vai entender. Ó. O 2 é primo, já sabemos. O 3 é primo, já sabemos. O 4. O 4 não é, o 4 é composto. Como assim, professor? Eu posso compor ele usando o número primo 2. 2 vezes 2 é 4, ou 2 ao quadrado. Viu? Então, você uniu ali a multiplicação de 2 números primos, formou um número composto. O 5 é primo. O 6 não é primo. Eu posso usar o 2 vezes 3. Não, professor, pode usar o 1 vezes 6. Galera, o 1 não é primo e o 6 não é primo. Então, não vale essa multiplicação. Só vale o 2 vezes 3. Ok? Então, eu peguei o 2 vezes 3, o 6 é composto. O 7 é primo, o 8 é composto. Por quê? Porque eu posso expressar o 8 como 2 vezes 2, que é 4. 4 vezes 2 é 8, ou seja, 2 ao cubo. Ah, professor, eu posso usar o mesmo fator, o mesmo número primo? Pode usar. O 9 é 3 vezes 3. É composto. O 10 é o 2 vezes 5. Note que a gente só está usando aqui na composição fatores primos, tá bom? Você não pode colocar outros números, só números primos. O 11 é primo. E aí a gente poderia ficar aqui o dia inteiro falando até o 100, mas a gente vai perder muito tempo. Então, isso aí já deu para mostrar para você que a matemática divide os números em números compostos ou números primos, tá ok? Então, a escrita de números compostos em multiplicação de números primos é única. Não existe 2 maneiras de escrever um número composto, tá bom? Por exemplo, pegando 6 aqui, nós só podemos usar o 2 e o 3. Não, professor, a gente pode usar o 1 e o 6. Galera, só existe uma única maneira, ó, única. Até porque o número 1 e o número 6 não são considerados primos. Então, é o 2 vezes 3, que é 6. Tá legal? Tem um vídeo da Multirio nesse link aqui, tá? Você copia e cola aí no seu navegador ou você digita. Lembrando que aqui tem um underline aqui, tá ok? Que é
não é um sinalzinho de menos, não, ele está abaixo, tá ok? Muito bem, é o que nós vamos falar agora rapidinho, tá? Que é o jeito mais fácil da gente fazer a decomposição em fatores primos, tá ok? Então, nós vamos usar esse seguinte exemplo aqui, ó, o número 15, o 18 e o 64. São os mesmos números que estão aí na apostila. Então, você vai pegar o número 15, vai fazer uma barrinha aqui, um tracinho, e vai começar a fazer a divisão dele usando apenas números primos. Não pode usar números compostos, tá ok? Não pode. Então, qual é o primeiro número primo que divide o 15? Não é o 2, né? Não pode ser 1 porque 1 não é primo. 2 também não, porque o 15 é ímpar. Então, é o 3. Então, o 15 é divisível por 3, porque 1 mais 5 é 6. 6 é divisível por 3, logo eu vou usar o 3. 15 dividido para 3 é 5. Qual é o próximo primo que a gente vai usar? Já que não dá mais para usar o 3, o 5. 5 dividido para 5 deu 1. Quando chegou em 1, acabou. Então, 15 dá para ser escrito como um produto, tá? De fatores primos. Olha que o 3 é primo e o 5 é primo. Só pode usar número primo. Eu canso de ver, às vezes, alunos já no ensino médio usando número composto na fatoração. Não pode, galera. Só pode usar número primo, ok? O 18 aqui, olha. O 18 é fácil, né? Ele é par, então dá para a gente começar dividindo por 2. Então, a metade de 18 é 9. Opa, não dá mais para ser por 2. Qual é o outro número primo que você vai usar? É o 3. 9 dividido para 3 é 3. E 3 dividido para 3 é 1. Opa, acabou a divisão. Então, o 18 é a mesma coisa que 2 vezes 3 vezes 3. Note que só foi utilizado números primos. E você pode simplificar isso, sintetizar. É a mesma coisa que 2 vezes 3 ao quadrado, porque o 3 apareceu quantas vezes? 2 vezes. Então, o expoentezinho dele é o 2, tá bom? 64. Tem gente que começa dividindo pelo 4. Não pode. Só pode usar número primo, tá? Então, você vai fazer esse tracinho aqui, assim como você fez aqui, tá? E no final você faz um tracinho assim, ó. Pode ser na perpendicular também, ele pode ser reto. E aí você colocar, tá ok? Não precisa ser puxadinho assim para cima, não. Pode ser do jeitinho que você quiser, tá ok? Só para você colocar e expressar lá aquele número na forma de fatores, ou uma multiplicação de números primos. Então, 64 é par, que beleza. Então, metade dá 32, por 2 dá 16, por 2 dá 8, a divisão por 2 dá 4, dividido por 2 dá 2, e dividido por 2 dá 1, porque 2 dividido para 2 é 1. Acabou. Quantos números 2 apareceram? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, 64 é a mesma coisa que 2 elevado a 6. Então, usou-se aí o número 2, o fator 2, o primo 2, 6 vezes. O professor pode usar o número primo várias vezes? Pode, galera. Não tinha outra maneira. Tem alguma outra maneira aqui? Então, a gente pode usar o número primo 2, ou 3, ou 5, enquanto for possível. Tá legal? Ele pode se repetir, como se repetiu aqui, por exemplo. Aqui não se repetiu, mas aqui se repetiu e aqui se repetiu 6 vezes. Tá bom? Então, os exercícios, você vai fazer exatamente isso para cada uma dessas letras aqui. Da letra A até a letra H, ok? Você vai fatorar ou decompor em fatores primos todos esses números aqui, tá ok? Então, lembrando, galera, que esse era um vídeo para explicar para vocês o que é um número primo, a gente relembrar e explicar esse novo método aí de divisibilidade, né, de expressar um número composto na forma de um produto, tá, de uma multiplicação de fatores primos, de números primos. Então, você só pode usar números primos, tá ok? Então, galera, essa foi a nossa aula de hoje. Um forte abraço e até a próxima aula.